E eu quero convidar agora para a mesa redonda a Andrea Pavani. A Andrea é a nossa capitã responsável aqui pela parte socioambiental da cooperativa, né? Então, toda essa parte dos projetos ambientais e outros projetos mais, como o Núcleo Mulheres, por exemplo, né? Está na alçada da Andrea. E a Andrea também é responsável por essa questão do ESG na cooperativa. Ela tem apoio de alguns colegas e tal, mas ela é que faz o capitaneamento dessa ação. Tá? Andrea, agora com você aí, tá? Eu vou chamar os palestrantes. Você vai chamar? Você quer chamar? Você chama aí? Por favor, é por ordem ali, ó. Tá? Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Singenta já está aqui. José Carlos, por favor, venha compor a nossa mesa redonda. Larissa Landetti, da BASF, por gentileza, venha compor a mesa conosco. E a Bárbara Marcasso Copete, da Urufino, por gentileza também, para a gente começar o debate. Como o José Carlos já estava falando, já que ele era o último e agora vai ser o primeiro, por que o esfenófilos é uma praga mais temida pelo produtor de cana? Boa pergunta. Os últimos serão primeiros, né? Já para esquentar. Não, mas excelente pergunta. Essa é talvez a que fica iminente na cabeça aí do produtor de cana. A gente falou bem rapidamente ali no início, mas acho que assim os fenóforos realmente assim são, acho que, dois pontos importantes. Claro, é o que faz dele ser uma praga, né? Então, assim, além do dano, né, que é realmente importante, mas eu queria mais aqui aproveitar e chamar a atenção para a questão da redução da longevidade do canavial. Então, ali é isso que realmente hoje preocupa o produtor de cana, porque é uma cultura semi-perene, né, não é uma cultura anual, e também não é uma perene, né, que você fica ali com mais de 10 anos, né, mas é uma semi-perene. E isso é importante, porque você perder perenidade nela, perder longevidade, é um ponto que, economicamente, acaba inviabilizando o cultivo. Se a gente não tiver uma condição de dar uma quantidade de cortes com produtividade sustentável para que você mantenha um negócio, então, o produtor que tem problemas com os fenóforos, ele corre sério risco de sair do sistema produtivo, por conta de inviabilidade realmente econômica, de manutenção. Então, acho que isso chama assim demais a atenção. Esse é um ponto, né, que é cerne. Agora, o outro ponto que ajuda a complicar isso é realmente a dificuldade em manejá-lo também. Então, a gente olhou, né, eu fiz questão de colocar um slide que é um sistema de manejo realmente, né, um manejo integrado desde reforma da área, plantio, cuidados com muda. Então, tem uma série de vamos dizer, manejos que, se não forem atentados, a gente tem uma dificuldade bastante grande em controlar ela. Então, acho que esses dois pontos acho que são os que faz com que o produtor realmente se preocupe muito. E aí, aproveitando esse manejo, falou agora no manejo, como que o Angiopleno S se tornou esse produto mais utilizado para o controle da praga, já que você falou do jeito de manejar? Joia. Então, assim, quando nós fizemos a concepção dele para usar para essa praga, a gente realmente olhou aqueles aspectos que eu estava comentando, né? Tanto as questões de ter um inseticida inteligente, uma mistura inteligente que conseguisse atuar em uma série de, vamos dizer, fases da praga, né? Quebrando o ciclo dela realmente com eficiência, além de ter uma condição de uma formulação que conseguisse fazer essa liberação aí por muito tempo, porque é uma praga que fica o ano todo, né, na cultura danificando, né? Diferente de uma cigarrinha, de uma broca, que você tem um período específico, que é agora, nessa janela aí de úmida, por exemplo. Os fenófilos não. É na seca, é na úmida, é o ano todo. Então, a gente tem uma tecnologia eficiente que consiga, via uma inovação em formulação, manter ela
fazendo esse controle efetivo por mais tempo, é o que faz dele um produto, realmente um produto diferenciado. Eu anotei, inclusive, que você falou que é a exclusividade do efeito dele que faz ele ser esse diferencial. Seria isso, exato, né? Exato. Ele tem uma tecnologia de formulação que a gente chama de Zeon, é única, exclusiva, e em cana é o único inseticida com microencapsulamento. Então, a gente consegue realmente ter uma exclusividade ali que ajuda muito o produtor do ponto de vista de controle da praga. Muito obrigada. Agora vamos falar com a Larissa, da BASF, sua apresentação sobre o SG e a produtividade e a assertividade aí com o produtor rural, que é muito importante nesse caminho aí da jornada ESG, né, na propriedade rural. Depois nós vamos ter mais algum tempo para convidar para estar aí junto aos produtores nossos para esclarecimentos melhores e com mais tempo num outro momento. O que o mercado deve esperar dos produtores e cooperativas nesse contexto ESG? Bom, a gente pode dizer, né, que principalmente o que tange as boas práticas, né, o mercado tem pedido isso. Quando a gente fala também de atratividade de talentos, então, quando a gente fala de práticas ESG, quando você tem isso, você também está apoiando a trazer mais talentos aí de agrônomos, de pesquisadores e tudo mais, tem dado valor para essas empresas que estão trabalhando com esse tema, né? E também a questão dos próprios créditos de carbono aí que cada vez mais está em temática e tendo um apelo maior. Muito obrigada. Lembrando que no seu slide a gente está falando de 27% das pessoas trabalham no agronegócio. É um impacto enorme, né, que a gente tem como uma oportunidade, né? Sim. E como os produtores podem se beneficiar dessas agendas e tendências da sustentabilidade, como Sim. o ESG? Olha, primeiramente, a gente, como eu falei, né, na apresentação, existem bancos, né, e taxas de créditos que estão dando um acesso melhor, né, taxas melhores para produtores que conseguem prestar e comprovar práticas de sustentabilidade, né, especialmente as ambientais, e também no que tange as questões das taxas e também, você tinha falado a segunda coisa da pergunta? E as tendências. Isso, e também todas as práticas agrícolas, né? Então, quando o produtor, né, como os colegas mencionaram, essas excelentes práticas agrícolas, com esses insumos cada vez mais inovadores, a longo prazo, né, ele tem um retorno econômico muito grande. Então, isso, todo o que o pessoal técnico falou aqui hoje, tem um impacto sustentável grande, ambientalmente falando, e isso também gera um retorno econômico para o produtor. Importante lembrar que o produtor rural tem que identificar na propriedade dele as práticas sustentáveis que ele já faz e muitas vezes ele não reconhece que faz. Exatamente. Essa é também uma tendência das cooperativas e dos stakeholders envolvidos de identificar junto ao produtor rural que essas práticas já acontecem, elas só faltam ser melhor organizadas e identificadas. E esse é o primeiro passo, né? Se você me permite dizer, eu acho que a gente aqui falando até às vezes parece um pouco difícil como conseguir, mas muitas coisas já são feitas. Né? A gente contar aí internamente ou com pessoas dentro da fazenda de vocês ou com parceiros como a cooperativa para entender e identificar, criar metas e indicadores para acompanhar tudo isso que já muitas vezes é feito. Exatamente, obrigada. E contar essa história, né? Exatamente. Bárbara, qual o maior benefício em utilizar produtos desenvolvidos para a agricultura brasileira? Bom, acho que eu falei bastante na minha apresentação sobre isso, né? Mas acho que o ponto principal é a gente ter produtos que vão ter um resultado melhor aqui, né? Um produto que vai entregar o melhor resultado e atingir o objetivo que a gente espera.
e pensando em toda essa parte sustentável, né, é muito importante a gente utilizar um produto que vai estar lá no campo e ele atinja o alvo, que ele seja colocado para ser utilizado naquele propósito, né? Então, quando a gente pensa em produtos que vão ter essa inovação, que vão ter uma formulação específica para a nossa agricultura, a gente tem toda essa contribuição aí, não só com o meio ambiente, mas como, muitas vezes, uma redução na utilização de produtos e resultados bem melhores do que a gente tem formulações aí que são globais, não pensadas na agricultura brasileira. Dentro dessa mesma perspectiva, qual a importância de se comprar um produto de qualidade, que se conheça o processo de produção da empresa? É uma pergunta bem interessante, porque hoje a gente está vendo que cada vez mais no mercado está tendo muitos produtos que já vêm fabricados, já vêm prontos da China. E a gente sabe que lá na China eles não são o melhor lugar do mundo preocupado com essa parte ambiental, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem várias regulamentações que fazem com que nós, indústrias, precisamos seguir, temos que ter ISO, temos que pensar em descarte dos efluentes, em como esses trabalhadores no chão de fábrica estão trabalhando, e na China a gente sabe que não é bem assim. Então, esses produtos que já vêm fabricados, muitas vezes estão em alguma fábrica que não está seguindo as condições que a gente precisa, e sendo ambientalmente correto. E aí a gente também não tem a garantia de que aquele produto é de qualidade, que aquele ativo é puro, né? E hoje eu acredito que nós, empresas aqui, a gente busca muito isso, busca cada vez mais ativos e produtos com qualidade. E, além do mais, essas empresas, quando elas só vêm vender esse produto, muitas vezes eles não têm uma equipe técnica no campo. Eles simplesmente baixam o preço, colocam esses produtos aí com diversas marcas no mercado, e a gente não vai ter alguém no campo dando apoio técnico para os produtores. Então, é importante a gente prezar pela qualidade desses produtos, prezar pela qualidade da formulação e não pensar só no preço, né? 10 centavos aí, fazer a conta só por isso, porque muitas outras coisas englobam nesses produtos que a gente utiliza. E é importante oferecer para o produtor um produto de qualidade, com segurança, e reforçando o que o Chico falou sobre a regulamentação brasileira, que é bem rígida nesse sentido. Com certeza. Porque a gente é cobrado aqui por essa regulamentação e a gente compra um produto que a gente não sabe qual que é a procedência da fabricação, né? Então, temos que nos atentar a isso. Sim, obrigada. O José Carlos, podemos cortar a soqueira mesmo no período do ano seco? Deve. Então, a gente deve cortar a soqueira no período seco, né? Claro, seguindo aquela recomendação que a gente recomenda. A safra vai andar o ano todo, né? Pensando de abril em diante, aí até dezembro, né? Principalmente esse ano, talvez, aí, por conta da disponibilidade de cana, né? Que está boa. Então, cortou a cana... Pessoal, normalmente aí entre 30, no máximo 40 dias, a gente tem que já estar com o corte de soqueira realizado. Se cortou a cana hoje e puder cortar a soqueira amanhã, podem fazer isso, né? E, aliás, devem. Por quê? Porque a gente tem que quebrar aquele ciclo da praga ali. Lembra que a gente falou? Então, se a gente volta naquele ciclo, né, entende um pouco ele ali, nós estamos falando que uma larva, o tempo de larva e pupa, vamos pegar 45 dias mais 15, então nós estamos falando, né, de 60 dias no máximo, vamos dizer, um ovo que virou larva já vai virar adulto. Então, a gente tem que intervir ali, por isso que a gente não fala 60 dias, justamente porque você não sabe em que fase essa larva está, né, que estágio ela está. Então, imediatamente, a gente tem que tentar quebrar esse ciclo o mais rápido possível, não deixar ela virar adulto, né, sair do rizoma e ficar fora, né, do solo, porque daí a gente perdeu uma oportunidade de conseguir fazer já uma quebra do ciclo dela ali. Então, como a gente corta a cana na seca, a gente tem que fazer a corteira, né? A gente tem que fazer o corte de soqueira assim na seca também, e aí com produtos adaptados para isso, né? E quais os critérios técnicos que a gente deve utilizar para o corte da soqueira com mais eficiência? Muito boa pergunta. Eu tentei explorar ali bem, né? Mas resumidamente a gente está falando ali de realmente usar volumes de caudas
que são recomendados, né, com que a gente consiga fazer uma boa colocação do produto no ponto. Acho que o paralelismo, chamar atenção de novo, é importantíssimo, porque principalmente na seca a gente vai ter uma mobilidade relativamente do produto já mais limitada, né, porque a gente não tem solução de água no solo para esse produto se translocar, né, com tanta eficiência assim. Claro que daí, de novo, né, produtos adaptados para suportar isso melhor, nessa questão de mobilidade no solo, no caso que a gente mostrou aqui, o exemplo do Engeo é importantíssimo, e o cuidado com a palha, né, que é um ator aí mais, eu falo, mais recente no manejo dos fenóforos, porque a gente aprendeu, acho que nesses últimos anos aí, o impacto que ela tem negativo na própria operação do corte de soqueira. Então, acho que são pontos que o produtor deve olhar com mais carinho aí na qualidade da operação. Obrigada. E, para concluir, e os benefícios que a gente pode esperar nesse controle dos fenóferos, quando a gente utiliza o Engeo Pleno S? Joia. Benefícios, né? Um controle muito eficiente, né? Independente da época do ano, na época seca ou época úmida, a gente tem a possibilidade de usar o produto, visto as características que ele tem. E esse residual, né, pensando em controle de amplo espectro, aí, com outras pragas que estão lá presentes, principalmente a cigarrinha, o pão de galinha, né, o cupim e outras pragas de solo que estão ali. Então, é um benefício muito grande, inclusive do ponto de vista econômico, né, evitando diversas intervenções na área com outros inseticidas, né? E acho que um ponto que assim diferencia muito, né? Você falou de diferenciações, essa questão dele poder dar vigor na planta. É estratégico para controle dessa praga e convivência dela, aliás, né? Porque você consegue conviver com o nível baixo da praga, visto que você tem um produto estimulando a região que ela ataca, né? Que é o rizoma da planta, que é o sistema radicular, né? E mantendo a longevidade do canavial, porque dando vigor para a cana, você vai ter uma garantia de ter perfilhos ao longo dos cortes. Obrigada. Voltando com a Larissa da BASF, vamos falar um pouco mais de ESG. Por que você acha importante investir na capacitação de pessoas? Acho que primeiro, né, as pessoas que estão aqui hoje, participando de ontem, hoje, né, desse ciclo de capacitação, inovação, tecnologia e todos esses outros fóruns, né, que existem, é de suma importância para a gente levar, né, novas ideias, levar diversidade também para o campo. E quando a gente fala também dos sucessores, né, das pessoas jovens, quando a gente começa a falar de capacitação, os temas aí que estão no dia a dia, né, como inovação, tecnologia, sustentabilidade, isso gera uma atração, né, para as pessoas. E quando a gente está falando em investir capacitação no campo, a gente também está falando do macro que isso gera, né, daqueles 27% das pessoas da população brasileira que está no dia a dia trabalhando nesse tema e o quanto isso leva aí para toda a questão de alimentação global e tudo que o campo gera de consequência. Então, quando a gente fala em capacitação, é importante a gente pensar um pouco de modo macro de como a gente está gerando transformação. Ok, muito obrigada. Bárbara, além das formulações, quais outras tecnologias a Ouro Fino tem buscado para acessar o mercado de forma diferente? Além das formulações que eu comentei bastante, né, acho que o ponto-chave também foi a parceria da ISK com a Mitsui, que favoreceu a gente ter algumas moléculas novas e inéditas no Brasil, né? Então, o Terrador já está sendo comercializado, pensando aí no manejo de plantas daninhas de difícil controle. E, um mês atrás, a gente teve o lançamento de um outro herbicida, que é o Brúcia, também é uma molécula inédita no Brasil, que é o Topiraleite. Vai ser utilizado aí para a cultura do milho, pegar plantas daninhas também de difícil controle em pós-emergência, um herbicida seletivo para a cultura do milho. Então, com essas ferramentas novas, moléculas novas, formulações inovadoras, a gente acredita que a Ouro Fino está contribuindo assim, sim, em trazer coisas novas para o setor. E quando a gente fala em produtividade, qual você acha que é o maior desafio da agricultura brasileira em relação a isso? E a Ouro Fino, complementando, pensa em contribuir para ajudar nesse cenário? Essa pergunta complementa, né, a minha resposta.
E temos muitas dificuldades no setor agro, vamos dizer assim, né? Eu acho que o principal é a parte climática, só que essa, infelizmente, a gente não tem muito controle. E aí o que está nas nossas mãos é o controle de praga, plantas daninhas, né? Igual o José comentou, esfenófilos é um grande problema também. E, no meu ver, o manejo de plantas daninhas é algo que, às vezes, a gente deixa negligenciado e algo que vai afetar muito a produtividade, né? Então, quando a gente pega aí na cultura da soja, essas plantas daninhas que estão tendo escape, que estão tendo resistência, a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas, não podemos continuar fazendo glifosato apenas, porque cada vez mais a gente vai perder a tecnologia, né, da soja resistente, por exemplo, e não vai ter um controle eficiente das plantas daninhas. Então, é importante a gente ter essas ferramentas, novas moléculas, para complementar o manejo de forma geral. E o cenário muda a cada Exatamente. minuto, né, a gente pode dizer. E além das inovações nas formulações, que você já comentou, o que mais a Ouro Fino pensa em relação à sustentabilidade do setor? Acho que até complementar, só você já comentou, Sim. Depois eu já volto para ela, que tem mais um complemento. A Ouro Fino, né, além dessa parte de formulações e parcerias estratégicas, nós também temos 2 programas que vão bem em linha com a parte sustentável. O primeiro deles é o programa Segue-nos, porque qual que é a ideia, né? Nada adianta a gente ter produtos bons, moléculas inovadoras, se a gente não garantir que esses produtos estão sendo aplicados de forma correta e no alvo lá no campo. Então, a ideia do programa Segue-nos é a gente ter a rastreabilidade da aplicação. Hoje, todo produto com aplicação aérea, o produtor ele tem direito ao programa Perfect Flight, que vai fazer essa rastreabilidade da aplicação, garantindo que o produto está sendo aplicado nas áreas certas. E temos também uma parceria com a consultoria Alvo, que vai fazer toda a parte de capacitação nesses produtores. Então, aferição de máquina, conferir se os bicos estão ideais, a vazão que o produto está sendo aplicado, pressão. Então, ele faz todo esse checklist, toda a capacitação desses operadores no campo, né? Então, fazendo com que o produto seja aplicado de forma correta. Nós temos também o programa Reimagine Proteção no Campo, que também vai em linha aí com o SG, que é o nosso programa de stewardship, que também vai trabalhar com essa conscientização desses aplicadores, né? Hoje a gente sabe que cada vez mais molécula está passando pela reavaliação do mapa, então nós temos que garantir que eles continuem no mercado, porque são moléculas importantes para nós. Então, esses programas auxiliam a gente a ter uma aplicação correta deles e atingir aí o alvo, que é a planta daninha, a praga, né, e não uma APP, uma abelha, que são coisas que a gente tem que se preocupar. E aí melhora a sustentabilidade Com e certeza. traz aí uma jornada completa para o cooperado, para o produtor rural, sobre a aplicação do produto, a Exatamente. viabilidade, os resultados, enfim. Obrigada. Imagina. A Larissa, por onde começar uma gestão mais sustentável alinhada à agenda ESG? Sim, bom, como a gente falou na primeira pergunta, né? Primeiro é entender o que é feito dentro de casa, né? Em quais são as práticas ambientais, sociais, de governança, né? A gestão que se tem, se não tem uma gestão digital, como eu colocar essa gestão, quais são os indicadores que eu consigo acompanhar, né, nas temáticas, e caso tenha alguma dificuldade em fazer isso internamente, procurar, né, um apoio aí de uma consultoria, de algum profissional do mercado que possa estar em conjunto nessa jornada, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com um produtor rural de arroz do Rio Grande do Sul, há uns anos atrás, e ele tinha a necessidade de fazer um planejamento de sustentabilidade para o portfólio dele e também para os stakeholders, né, para os clientes, fornecedores e toda a cadeia de valor dele. O que a gente entendeu com ele, que eu acho que é um exemplo interessante? A gente fez um estudo de percepção para avaliar o que os stakeholders, né, os públicos que dialogam com ele, entendem de importante no tema de sustentabilidade. Porque não adianta só da porteira para dentro ele entender o que é importante, mas o que os demais acham. Então, a gente fez uma entrevista, né, um dia a dia aí com mais de 20 produtores, parceiros deles, para entender o que é importante. A gente também analisou o que a gente chama de materialidade, né, num termo mais técnico de sustentabilidade, mas quais são
os grandes temas ambientais e sociais e econômicos que impactam a produção dele, e a gente colocou isso num gráfico de maior risco, né, para ele ajudar, né, esse nosso trabalho ajudou ele a fazer um planejamento. Então, eu vou fazer um investimento, por onde eu começo? Onde eu coloco o meu dinheiro, né, para eu conseguir ter um impacto social, ambiental melhor e que seja economicamente viável. Então, acho que o primeiro passo é fazer essa lição dentro de casa, né? Se tiver um poder aí de ter um parceiro, legal. Se não tiver, como a gente começa dentro de casa para conseguir ter aí indicadores que permeiam isso. Então, quando esses parceiros, né, que levam aí essas tecnologias, começam a entender qual é o benefício que ela gera e mapeando isso, né? Eu acho que é um caminho inicial. Muito obrigada. Só para ilustrar mais, a grosso modo, para quem está presente, os produtores rurais, a materialidade, que é uma matriz que a gente usa em ESG na propriedade rural, é como você bater um bolo. Você tem a receita do bolo é a matriz de materialidade. Os ingredientes são aquilo que você tem na propriedade, que você vai eleger todos os ingredientes para ter, no final, o bolo que seria tudo aquilo que você vai trabalhar em ESG, que é o social, governança e o ambiental. É mais ou menos isso. E só para complementar, tentar conectar com essas ODSs aqui, né? Isso. Que são os nossos objetivos, são 17 objetivos. Não temos que contribuir com todos, mas na sua operação, em qual ação direta você contribui. Aí você começa a já mapear essa atitude e contribuir para isso, né? Então, eu vou fazer um indicador para acompanhar. E assim vai desenhando, né? Exatamente. Nós temos aí esse painel, esse banner dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque nós já trabalhamos aqui dentro da Coplacana os 17 objetivos, fizemos um desafio e os colaboradores já conhecem e praticaram alguns desses princípios aí. Vamos abrir agora para o público. Terminei as perguntas, muito obrigada. Vamos abrir agora para o público as perguntas. Uma pergunta para o Rufato. Bom dia a todos. Eu sou Mariotti, gerente da filial de Charqueada. Sobre a aplicação da vinhaça enriquecida com o engel. Tem pHs diferentes, um e outro compatível, a pH da vinhaça com o pH do produto? Boa, muito boa pergunta. Esse é um cenário novo, né? E você tem razão, né, da gente ter algumas preocupações com isso. A gente, só para assim, confortar um pouquinho, a gente já está da Syngenta internamente testando essa tecnologia, né? Na modalidade de vinhaça localizada, a gente está há 7 anos fazendo, né, desde os ensaios preliminares, e os primeiros foram esses, que eram realmente checar a compatibilidade, que a gente chama, né? Coloca o produto dentro de vários tipos de vinhaça, e aí vai checando as características, porque na verdade, a cada dia é uma vinhaça diferente, né? Como o pessoal da usina fala. Mas, assim, claro que de forma geral, se cada dia a vinhaça ela tem um componente, vamos dizer, um pouco diferente, ela não muda tanto assim. A gente testa aí as vinhaças, por exemplo, que vão a volumes de 20, 30 metros cúbicos, essa é uma categoria, né? E essas que vão disso para baixo, né? Às vezes 7 metros cúbicos, 10, né? 12, que são uma outra categoria. Então, pensando do ponto de vista de diferenças entre as vinhaças, essas vinhaças são um pouco diferentes, pensando em matéria orgânica e pH. O pH não tem uma variação tão grande, eles vão normalmente ficar entre 3,8, 4,5, são, vamos dizer, pHs que a gente encontra aí de vinhaças normais, vamos dizer, dentro da faixa que a gente conseguiu dentro dos testes, inclusive foi citado, né? A gente fez quem ajudou muito a gente, além de internamente, né, a companhia fazendo as compatibilidades, foi o pessoal de Botucatu, mesmo lá do Velini, né, o laboratório lá da Unesp de Botucatu, né, o Caio Carbonari e o Velini. Então a gente fez testou vários tipos de vinhaça e até agora não encontramos nenhuma que a gente não tem uma compatibilidade muito boa, é muito estável. O produto é bem, vamos dizer, as moléculas não são tão sensíveis, né? Pensando em pH, por exemplo, que é um componente importante da compatibilidade.
Elas têm uma faixa bem ampla, então aguentam bem. E um ponto importante, a formulação. Também ajuda demais, né, do ponto de vista de preservar o ativo dentro de, vamos dizer, ambientes que não são mais hostis, né, do que a água, por exemplo, e preservando ela. Então, quando a gente junta a característica deles, né, físico-química, mais a formulação, a gente consegue estar aí trabalhando com tranquilidade em todas as vinhaças que, pelo menos, nós encontramos até agora. Tem clientes nossos que aplicam 7 metros cúbicos, só que tem uma recomendação específica para isso, né? Porque aí tem que tomar cuidado com outros pontos, que é a questão de conseguir fazer o produto chegar, né, no rizoma. Ele tem que entrar, né, pelo menos 5 centímetros lá para atingir a praga. Então, às vezes, o volume é importante para isso, né? De 20 metros cúbicos para cima é onde a gente está bem seguro, inclusive transpondo palha, porque também é um desafio, né? Tem que fazer a passagem do ativo pela palha, e esses estudos são extremamente importantes. E algumas vinhaças também são enriquecidas, né? Você comentou. Não é só vinhaça, né? Hoje, a aplicação de vinhaça ela é uma fertirrigação mesmo, né? Na verdade, ela é uma fertilização, né? Na verdade, né? Porque os volumes de água até não são tão grandes, se for pensar em chuva, né? Comparar com chuva. Então, realmente, hoje está tudo, vamos dizer, toda a nutrição da cana está sendo embarcada dentro dessa aplicação de vinhaça. Então, você tem a vinhaça levando basicamente o potássio, né? Mais o nitrogênio, o fósforo e os micro estão todos sendo embarcados, né? O pessoal chama isso de vinhaça enriquecida. E aí, inclusive, nessas que a gente tem testado aí, né? Então, sempre aparece muito essa demanda, assim, olha, a minha vinhaça é diferente. Mas o nível de teste que a gente tem aí já há 7 anos, já estamos bem confortáveis, até agora, em resumo. Não encontramos nenhuma que a gente não tenha uma compatibilidade que complique aí a performance do produto, por enquanto, né? Tá, uma outra perguntinha rapidinho. Prepara a calda com Ingeo. Pode aplicar no dia seguinte ou em 48 horas, ou tem que ser no prepara e aplica? Só pergunta boa, né? Essas estabilidades para esse teste que a gente fez em laboratório, né, e isso foi para campo, o ideal, assim, a operação de vinhaça, normalmente era uma operação rápida, ela não espera. Então, a gente não... o que a gente faz hoje, né? Vou dar um exemplo assim, bem prático. Nos caminhões, né, aquelas carretas que estão levando a vinhaça para o campo, não a carreta aplicadora, as que estão transportando. Então, lá no CAV, né, eles chamam que é a Central de Abastecimento de Vinhaça, tem um nome lá, é onde enche esses caminhões. Ali a gente faz uma dosagem, é um outro ponto. Então, assim, se alguém tiver interesse com mais detalhe, até converse com a gente ou com os representantes nossos. Porque as recomendações de uma boa aplicação, eu mostrei alguns critérios técnicos para ter uma boa aplicação via cortador de soqueira. É a mesma coisa, a gente tem critérios técnicos para que se faça uma boa aplicação do produto com a vinhaça. Um dos critérios é fazer a injeção correta. Então, à medida que está enchendo essas carretas, a gente já faz também uma injeção do produto simultaneamente ao enchimento, justamente para ter uma boa mistura desse produto. Só que esse produto tem que aguentar esse transporte, esse transbordo lá no campo e essa aplicação estável. O que eu quero dizer com isso? A cada metro aplicado, tem que cair a mesma quantidade de produto que eu planejei lá no carregamento. E, por sorte, a gente, com o Ingeo, consegue isso, né? Visto a sua formulação, né? Então, fazer uma injeção correta e fazer uma aplicação adequada lá é importantíssimo, sabe, para que a gente tenha garantia do resultado. Então, hoje, assim, a gente tem um pacote de estudo bem seguro para fazer isso. A gente já foi em alguns produtores, inclusive lá na região, né, para que fazem aplicações com volumes mais baixos. A gente fez algumas recomendações, checamos se estava realmente o produto chegando onde precisava chegar naquela época, porque assim é diferente aplicar na época seca de uma época úmida agora, que está muito mais fácil, né, para o produto chegar no alvo. Então, tem cuidados, tem critérios para fazer na vinhaça, assim como tem para o cortador também, né? Então, mas fazendo direitinho, seguindo as recomendações, os resultados têm sido muito bons. Só para resumir, né, eu sei que o tempo... usinas que começaram com isso há 5 anos, né, atrás, já estamos na 5ª safra, né, aplicando mais de 20 mil hectares por ano nas usinas. Aonde vai vinhaça localizada, vai Ingeo. Só não vai... Você fala assim, mas por que
aqui é no cortador, ele fala, porque não vai vinhaça, porque se tivesse eu ia. Então, assim, a gente está com um nível de segurança de resultado muito bom, sabe? Muito grande. Então, é uma oportunidade interessante. Muito obrigado. Obrigado a você pela pergunta. Obrigada, Zé Carlos. Mais perguntas? Bom dia, sou a Ieda, atuo numa instituição financeira, cooperativa de crédito, e eu gostaria de direcionar minha pergunta para a Larissa, falando de ESG. Na verdade, duas curiosidades, Larissa, estou me aprofundando no tema, e a primeira pergunta era sobre créditos de carbono. Você trouxe um case ali para a gente, de alguns agricultores que eles se juntaram. A minha dúvida é se a gente tem mecanismos de mensuração de carbono, como é que a gente pode olhar para isso nesse sentido, se de repente, não sei, a tua consultoria também faz isso. E a segunda dúvida é em relação à gestão de resíduos, que às vezes também acaba sendo um problema ou não para o agricultor rural, e como é que a gente pode direcionar esse ponto também. Obrigada. Legal. Bom, a primeira pergunta sobre mercado de crédito, né, de carbono. Quando um agricultor, né, ele tem alguma iniciativa, um interesse em entender se ele consegue gerar créditos ou não, a primeira coisa que ele precisa entender é o inventário, né, ali da emissão de carbono, né, ou sequestro de carbono, para entender se é válido ou não para a propriedade dele. Tá? Geralmente, ele tem que buscar um apoio aí com consultoria especializada, tá? Ou caso ele seja afiliado, né, certificado Bom Sucro, acredito que a Bom Sucro desse apoio, né, visto que eles têm aquela ferramenta de mecanismo. Então, fazer sozinho é complexo. Então, a sugestão, né, o conselho é sempre procurar um apoio aí técnico específico. Segunda pergunta relacionada à gestão de resíduos, né, existe um case legal que é o Campo Limpo, né, do INPEV, que a BASF também é parceira, que fala dessa logística reversa, né, dos resíduos aí dos defensivos e tudo mais. E eles utilizam, né, eles retiram, aí o INPEV tem todo um projeto de logística reversa, onde os produtores retornam, né, esses envases e tudo mais, esses plásticos, que eles são lavados corretamente e voltam para uma cadeia de valor de reutilização deste plástico. Então, existe toda uma responsabilidade, tanto do produtor em guardar corretamente esses produtos do pós-uso, né, e levar aí para os locais que tem a coleta, para que o sistema possa fazer essa logística reversa, que aí é uma responsabilidade compartilhada e de suma importância, até para ter aí os indicadores em relação a resíduos de uma forma positiva. Obrigada. Complementando aí a questão do resíduo, né, Chico? Quer falar, Chico? A Coplacana tem a nossa central de embalagens que faz esse recolhimento. Nós temos 16 coletas anuais distribuídas nas regiões onde a Coplacana atua, mais aqui no estado de São Paulo. Temos mais 2 postos, né? 2 postos que também recolhem essas embalagens, e a gente tem esse programa em parceria com o INPEV. E aí a gente complementando, se eu esqueci alguma coisa, Chico, você fala em seguida. É o que eu vou falar agora. Aí a gente tem o Dia Nacional do Campo Limpo, também em parceria com o INPEV, a Coplacana realiza todo ano. Esse ano nós recebemos 2.500 crianças. Um dia é aqui e os outros dias são em 3 cidades da região aqui de Piracicaba, onde a gente passa essa cartilha para as crianças durante o ano, e eles trabalham algum tema relacionado a meio ambiente, né? Esse ano foi a casa ecoeficiente, e é uma satisfação para nós todo ano receber essas crianças e trabalhar esse projeto importante aí, mostrando todo o trabalho do agricultor, a importância de se preservar e de conservar essas embalagens de modo que ela chegue até a nossa central com segurança e depois vá para recolhimento nacional, né, para transformar. Então, a gente tem esse trabalho bem importante também da central de embalagens de resíduos. É isso.
Só complementando, Andréia, obrigado pela observação. Só complementando em relação à central de embalagens, em relação primeiro à questão do produtor, do cooperado, participar desse processo, tá? É muito importante que os usuários de defensivos façam a destinação correta dessas embalagens nas centrais ou postos de recebimento e que eles tenham o protocolo de entrega dessas embalagens nesses estabelecimentos, seja um posto de recebimento ou uma central, tá? Mesmo porque, se no dia de amanhã ele for pleitear um custeio num banco, digamos assim, do governo, num banco governamental, como um Banco do Brasil ou uma Caixa Econômica, dentro do conjunto de documentos que são exigidos para a liberação desse custeio para o produtor, está ali o protocolo de entrega das embalagens, tá? Então, é lei, além de ser lei, e ter a fiscalização dos órgãos fiscalizadores, como no caso do Estado de São Paulo, a Defesa Agropecuária, tá? E agora, só ainda complementando, Andréia, e para o pessoal que está aqui, a nossa central de Piracicaba, ela é, com muito orgulho, a segunda central de embalagens do Brasil, tá? Ela está classificada como a terceira, mas ela é a segunda, é que ela demorou para ser registrada, que nem aquele menino que nasce e demora para ser registrado, mas ela é a segunda, tá? Ela nasceu 24 de julho de 98. Então, a primeira foi Guariba, a segunda é a central de Piracicaba. Então, 24 de julho agora, ela fez 25 anos de existência. A gente até fez uma reinauguração da central. Convido vocês que não conhecem para conhecer, tá? Fica lá na nossa unidade de grãos. E a gente processa hoje, só a última informação, a gente processa hoje, anualmente, em torno de 420 toneladas de embalagens defensivos. Na verdade, a gente separa, né? Nós não processamos, porque daqui o Empev recolhe esse material e vai para as recicladoras, né? Tá? Então, a Coplacana consegue recolher do que ela comercializa, ainda tem um gapzinho aí, mas é em torno de 94% a 95% das embalagens de defensivos que são comercializadas pela Coplacana, Coplacana consegue recolher através da central de embalagens, através desse trabalho, junto com os cooperados, com os produtores rurais. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Obrigado, Chico. Só reforçando essas coletas itinerantes, a gente divulga, né, Chico, os produtores quiserem levar, a gente divulga todo ano as datas anteriormente para poder ficar mais perto da propriedade de vocês esse recebimento. Isso, exatamente. Agora, no dia 28, nós vamos ter mais uma coleta, e essa coleta, o cronograma é feito como se fosse um orçamento. Então, em novembro desse ano, a gente já tem o cronograma do ano que vem. E já é divulgado, inclusive na revista da Coplacana, é plenamente divulgado, as coletas itinerantes. Eu quero deixar um abraço aqui para o Zé Roberto e para o Álvaro, que estão aqui. Agora vi vocês aí. Eu já vou cumprimentar vocês aí. Se tiverem dúvida, acessem a revista digital da Coplacana. Lá encontra todas as informações, quase que na hora, né, do acontecimento. Vocês encontram na revista digital, que está disponível aí na nossa revista física, tem lá o endereço. E também no site tem, né, o endereço da revista digital. Eu vou para as considerações finais, se ninguém mais tiver pergunta. Não? Então, eu quero só chamar a Bárbara para as considerações finais. Agradecer pelo evento, acho muito válido esse tipo de discussão. É algo que a gente tem que falar mais, tem que mostrar mais, principalmente para os outros setores, para as outras pessoas da sociedade que não sabem que a gente se preocupa, sim, com o meio ambiente, preocupa, sim, com o agrosustentável. Então, cabe a nós falarmos, mostrarmos, né, publicar tantas coisas que a gente traz de inovação, de tecnologia, que vai cada vez mais auxiliar. Então, em nome da Ouro Fino, eu agradeço a Coplacana por idealizar esse encontro aqui, e a gente fica à disposição no que for necessário. Obrigada. Muito obrigada.
Larissa, as considerações? Bom, agradeço o convite, né? Primeiro pelos parceiros aí, a BASF, que convidou a Fundação Ecomais, né? Somos uma fundação da BASF, como eu mencionei, e a gente está aí à disposição, né? Visto que a gente é uma consultoria e constrói as jornadas de sustentabilidade, em como apoiar os clientes BASF também, né? Os produtores que são clientes BASF, pode conversar com a RTV, também caso queiram entender como a Fundação Ecomais também pode apoiá-los, né? Com os nossos estudos, e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada. E o José Carlos, da Singenta, que teve o desafio aí de ficar numa mesa redonda com 3 mulheres, hein, Chico? Nunca acontece tanta mulher, sempre só, gente. homem. É a diversidade, né? Bom, hein, Chico? Exatamente, é uma experiência bacana, né? Com certeza. Muito legal, muito legal. Agradecer, gratidão mesmo. E parabéns para vocês, né, que são produtores e que fazem, né, a diferença aqui nesse país, que precisa muito da gente. Então, a gente agradece de estar aqui, de conseguir contribuir, trazer, né, inovações para vocês e colocar, inclusive, na mão de pessoas tão capacitadas, que são os técnicos da Coplacana, para conseguir posicionar lá da melhor forma possível. Então, agradeço. E esses produtores brasileiros são campeões. Parabéns. Agradeço a vocês o tempo, a disposição, Singenta, BASF e Ouro Fino, pelo tempo, as meninas e o José Carlos, e a gente encerra. Chico? Posso eu, então? Então, a gente encerra essa mesa redonda. Obrigada pela participação de todos, os cooperados, os parceiros e os colaboradores presentes. A gente encerra agora indo para o almoço e retornando às 14 horas, né, Chico? E o especial agradecimento ao Núcleo Jovem, Núcleo Mulher Coplacana, que está presente. Obrigada a todos. Legal. Lembrando que ainda a gente tem a segunda parte, né, do evento no período da tarde, e no final da tarde a gente tem a confraternização, que a gente também está preparando com muito carinho para vocês. Obrigado, pessoal.